Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, desta vez para começarmos com o tema mais evidente do momento, que são as eleições na Alemanha. As eleições que decorreram este domingo estão para já basicamente inconclusivas. Aparentemente os social-democratas do SPD estão ligeiramente à frente, mas como é evidente, as próximas semanas, se não os próximos meses, vão ser de profundas negociações e, portanto, vamos ter a senhora Angela Merkel mais umas semanas ou uns meses connosco, não é verdade, senhor embaixador? É verdade. O vencedor destas eleições, o líder dos sociais-democratas, Olaf Scholz, disse ontem uma frase que, se fosse dita em Portugal, criava uma gargalhada, que é: seguramente que vamos ter um governo até o Natal. E, Exatamente. portanto, o que prova bem que estas coisas na Alemanha têm uma dinâmica diferente, e Claro. parecendo que a circunstância de ser um país organizado e o principal país dentro da União Europeia poderia obrigar rapidamente à formação de um governo depois de umas eleições. Não, a ideia é que, como aliás aconteceu já no passado, os alemães têm um período de negociação muito intenso para a criação do programa do futuro governo, com os seus aliados, porque naturalmente será um governo de coligação, e isso tem uma grande vantagem, é que os governos duram até ao fim. E, portanto, Exato. na Alemanha aprenderam-se as lições, digamos, da rapidez, e essa rapidez funcionaria em detrimento daquilo que é a solidez dos governos. E, portanto, Olaf Scholz já indicou que vai tentar formar uma coligação. As probabilidades maiores são que essa coligação seja com os Verdes e com o Liberais. Partido Liberal, que é sempre um kingmaker sistemático nestas Exatamente. formações, mas é preciso percebermos que na história da Alemanha já houve de tudo, e a última coligação do governo é entre os dois principais partidos de centro, era entre o CDU, os cristãos-democratas com os cristãos sociais da Baviera, e o SPD, de qual o Olaf Scholz era o líder e ao mesmo tempo era a principal figura dentro deste governo. Portanto, há aqui um elemento para mim, muito claro, que é uma grande continuidade. Uhum. E não espero, digamos, grandes surpresas. Mas Vamos isso ver quer dizer também. que, peço desculpa por interromper, quer dizer que prevê a possibilidade de uma nova coligação do Centrão passar a funcionar? Não, não, eu acho que mesmo que, tal como se prevê neste momento, mas nós não sabemos exatamente, as próximas semanas poderão ditar uma solução diferente. Os sociais-democratas se unam aos verdes e aos liberais. Eu não acredito que isto induza grandes alterações na política, nomeadamente na política externa e na política europeia do governo. No plano interno, e essa é que é a grande questão, é que os alemães não votam por questões de política externa. Os alemães votam por questões de política interna. E nós damos muito pouca atenção, quando fazemos a análise às situações políticas na Alemanha, às questões de política interna. Mas já vimos no passado que, se calhar, é preciso estarmos atentos, por exemplo, àquilo que foram as políticas de imigração. O que é que isso deu origem à subida do AfD durante muito tempo. O AfD, desta vez, o seu resultado eleitoral não foi muito expressivo, mas, de qualquer forma, as políticas internas com repercussão externa têm, de facto, uma grande importância. Mas depois há as políticas de emprego, há as políticas sociais, há as políticas de habitação, e os partidos têm aí nuances, e em particular têm filosofias que esta longa negociação, que vai decorrer durante o mês de outubro, novembro e, pelos vistos, de dezembro, vai procurar fazer pontes nessa matéria. Dito isto, convém ficar claro uma coisa: a CDU, o partido da senhora Angela Merkel, que funciona sempre associado à CSU, que é a ala bávara desse partido, a ala da Baviera desse partido, que é mais conservadora tradicionalmente, eh, teve uma grande derrota nestas eleições. Perdeu cerca de 9%, e, digamos, chegou a mínimos, muito mínimos para aquilo que é a tradição alemã. Os sociais-democratas, que há uns meses ninguém dava muito por eles,
para além do facto de estarem na coligação e servirem de cimento também ao próprio governo alemão, mas que não pareciam fadados a ter um bom resultado, subiram, surpreendentemente, mesmo que liderados por uma personalidade que aparentemente não tem um grande carisma, o atual Ministro das Finanças e Vice-Chanceler, o Olaf Scholz, mas que, pelos vistos, convenceu melhor os eleitores alemães do que aquela figura que sucedeu a Angela Merkel, a Armin Laschet, que manifestamente não conseguiu garantir uma transição e, digamos, pegar naquilo que é o legado da Angela Merkel e trazê-lo e traduzi-lo em votos. E, portanto, estamos aqui numa mudança, mas apesar de tudo, vale a pena dizê-lo, as diferenças que havia há uma semana e tal, e que nós, aliás, aqui assinalamos, entre os sociais-democratas e os cristãos-democratas, foram-se reduzindo. E os resultados finais apontam para 25,7 de uns para 24,1 de outros. Portanto, houve uma redução desta margem. Há quem diga que isso teve muito a ver com o empenhamento de Angela Merkel na campanha, da Armin Laschet, e também um pouco aquilo que foi a ideia espalhada de que uma subida do SPD poderia dar origem a um governo muito à esquerda. Exatamente, era isso que eu ia perguntar. Não lhe parece que há aqui alguma fobia dos alemães relativamente à esquerda? A fobia, para já, traduz-se em termos eleitorais. O partido Die Linke, o partido criado por Oscar Lafontaine, teve 4,9%. Exatamente. E, portanto, está nos limiares de ficar portanto, fora do aqui. Não, é que o partido Die Linke tem aí sim, em termos de política externa, tem coisas diferentes. Por exemplo, é favorável à saída da NATO. Exato. É favorável à criação de uma espécie de grande parceria de segurança que inclua a Rússia. É desfavorável ao envio de tropas alemãs, mesmo para operações de peacekeeping, de manutenção de paz ou de treino. É profundamente crítico de uma certa subserviência relativamente aos Estados Unidos, e mais do que isso, tem uma postura profundamente anti-europeia, no sentido das políticas europeias, é muito crítico nessa matéria. Exato. Para criar, digamos, um bom ambiente que lhe permitisse ser recebido na Casa Comum da Esquerda, com os verdes, o AfD, o Die Linke já tinha prescindido de várias coisas, prescindido de várias dessas reivindicações e sublinhado que estava muito mais interessado em questões de política interna. Dito isto, o sinal que foi dado numa certa altura de que era possível o Die Linke entrar para o governo criou, digamos, alguma preocupação nas hostes conservadoras e no eleitorado alemão. Dito isto, eu acho que o SPD tem um bom resultado e regressa, digamos, àquilo que é a sua base tradicional. Dito isto, convém termos claro, nós dificilmente teremos no futuro governos de maioria absoluta na Alemanha. Sim, claro. de um só partido, quer dizer, neste momento estamos a jogar na casa dos 20 e tal %, quando no passado nós vimos resultados, quer do SPD, quer da CDU, na casa dos 40 e tal %. Exatamente. O que significa, portanto, que o eixo central da política, digamos, cansou certos eleitores que saíram para um lado ou para o outro. E aí vai jogar um partido que é um partido seguro, sistematicamente na política alemã, que é o FDP, o Partido Liberal, que é europeísta, que é um partido europeísta, eu diria eurocauteloso em algumas coisas, mas basicamente é um partido europeísta, e que é um partido que conseguiu, já no passado, teve vários ministros dos negócios estrangeiros e foi, digamos, a balança de poder fundamental. Os verdes trazem uma agenda de política externa também curiosa. Eu devo dizer que, ao ler a síntese do programa dos Verdes, que li outro dia, estava a ver uma política externa feminista, que é uma coisa nova, mas trazem naturalmente as dimensões de política externa ligadas às questões ambientais, muito sublinhadas, fortemente sublinhadas, claro. Mas isto é transversal, digamos, aos grandes partidos alemães, e trazem uma coisa curiosa, que é a necessidade de uma política externa que combata
digamos, os resquícios do colonialismo e que seja muito antirracista. O que significa, portanto, é uma agenda de, digamos, de modernidade do politicamente correto que está nos verdes. Veremos se os verdes têm o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e esse também seria um ponto curioso, porque normalmente o segundo partido é que tem o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Exato. Mas poderia ser que tivessem os liberais. Veremos como as coisas vão correr. E na Europa, Sr. Embaixador, o que é que poderá mudar a partir do momento em que os social-democratas são o maior partido alemão em substituição dos democratas cristãos da CDU? Eu acho que muda pouco porque não há eleições para o Parlamento Europeu. Certo, claro. E dentro do Parlamento Europeu as coisas são o que são. Nós nunca notamos, e eu acho que os cidadãos quando votam não se dão conta, é que o Parlamento Europeu não pode ser dissolvido nunca. Exatamente. Portanto, está ali para ficar, quem entra ali já sabe que tem 5 anos garantidos. E por isso mesmo, as relações de forças dentro do Parlamento Europeu, aconteça o que acontecer na política interna dos vários países europeus, não se alteram. Claro. E o Parlamento Europeu tem hoje grande força, porque os tratados europeus deram mais força ao Parlamento Europeu, o que significa que a relação de forças que ali se projeta é importante. Da mesma maneira que na Comissão Europeia, nós estamos com uma Comissão Europeia relativamente nova, esta Comissão Europeia está para ficar até ao fim também, salvo, aí sim, aí poderia haver um sobressalto qualquer, como já houve no passado, e a Comissão ser dissolvida ou qualquer coisa, mas neste caso nada indica nesse sentido. Portanto, há uma conservadora alemã, vale a pena pensar nisto, há uma conservadora alemã presidente da Comissão Europeia, há um Parlamento Europeu que claramente vai manter-se sob a mão dos conservadores, o que significa que na política europeia, em termos das instituições que estão, as coisas são mais para o lado dos conservadores. Agora, não significa que não haja, como já aqui há dias analisámos, uma tendência de multiplicação de alguns partidos sociais-democratas ou socialistas a nível europeu e que isso não possa, a prazo, mas terá sempre a prazo, estamos a falar de 4, 5 anos, ter um efeito prático nas instituições europeias. Mas devo dizer-lhe uma coisa, a bazuca e todo o conjunto de medidas que foram tomadas pela Comissão Europeia nos últimos tempos tem uma marca que eu diria quase social-democrata. Pois claro, sim, sim. E portanto, eu acho que a bazuca está muito naquilo que é o espírito tradicional da vida europeia, que é uma marca, às vezes até um pouco neo-keynesiana, às vezes um pouco de intervenção do Estado, mas também com sinais interessantes, como foi, por exemplo, a questão das vacinas, que traduz uma solidariedade entre os Estados e um papel da Comissão Europeia, que eu diria que os países, como aliás se viu no caso português, os governos mais à esquerda não se dissociam dessa aproximação. Vê-se, aliás, o modo como António Costa, que tem um dos governos mais à esquerda, teoricamente, da Europa, acaba por subscrever a 100% tudo aquilo que foram as propostas da senhora Ursula von der Leyen. Claro, inclusivamente a posição do Banco Central Europeu, nomeadamente no que tem a ver com a aquisição de dívida pública de cada um dos países, também parece ter uma marca de Angela Merkel que não faz parte, não é, daquilo que é o âmago da democracia cristã, parece-me a mim. E em particular que é o âmago dos conservadores dentro dos cristãos-democratas alemães, como aliás se viu naquele período terrível, digamos, do norte contra sul, em matéria de ortodoxia financeira. Mas eu penso que Angela Merkel teve uma evolução que aliás lhe permite hoje em dia ser vista na Europa de uma forma diferente do que era vista aqui há 10 anos atrás. E isso não deixa de ter também um impacto global sobre a própria imagem da Alemanha. Eu acho que a Alemanha hoje não tem a imagem, eu não digo que tenha a imagem de ser um bom gigante, não, mas também não tem a imagem de ser um Big Brother que esteja ali a ameaçar. Nós estamos também num tempo, gosto sempre de fazer estas reticências, num tempo de apaziguamento em relação ao cumprimento estrito das regras orçamentais. Porque a pandemia foi o que foi, os efeitos da pandemia sobre uma maior flexibilidade relativamente ao cumprimento dessas regras está aí. Nós estamos a beneficiar, nós Portugal em particular, um país que tem
uma grande dívida, e em particular que tem um grande serviço da dívida, e esse serviço da dívida é paga pelos nossos impostos, e portanto, graças àquilo que são as taxas de juros de que beneficiamos hoje em dia na Europa, o nosso serviço de dívida é baixo. Se amanhã houvesse uma reversão, o nosso serviço de dívida aumentaria, e o peso, e aí já não há fundos comunitários para pagar, o peso sobre o nosso orçamento seria bastante maior. E portanto nós estamos numa altura em que mesmo aquilo que é chamada direita europeia teve uma aproximação social-democrata, eu quase diria. Exato. Aliás, se reparar bem, a Presidente do Banco Central Europeu é alguém que foi ministra de Sarkozy. E, portanto, tem uma aproximação, digamos, teoricamente conservadora, mas na realidade bastante flexível em matéria financeira. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo, voltamos já de seguida com o segundo tema de hoje. Até já. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para rumarmos até Nova Iorque, onde a ONU está ainda em Assembleia Geral. A maior parte dos estadistas mundiais, Marcelo Rebelo de Sousa incluído, falaram à Assembleia Geral. O que é que reteve de mais importante, nomeadamente, quase me esquecia de dizer, ter-nos ouvido um dos programas por que passámos anteriormente, exatamente numa altura em que o embaixador perguntava-se como é que os talibã iriam fazer para se representarem, se é que iam representar-se, na Assembleia Geral da ONU. Mandaram uma carta ao engenheiro António Guterres pedindo para serem ouvidos. Isso creio que não aconteceu, não haveria grande hipótese de acontecer, mas a verdade é que tentaram. O que é que retém das centenas de declarações, muitas dezenas de declarações que passaram pela Assembleia Geral da ONU? Nós nas Nações Unidas, eu fui embaixador nas Nações Unidas, tínhamos um funcionário que ficava a ouvir os vários discursos. E para ficar a ouvir os vários discursos utilizava os mecanismos que se utilizam para ouvir, que é uma coisa de plástico, e nós chamávamos o orelha de aço, porque aqui são tantas horas que o desgraçado ficava com o ouvido. Portanto, normalmente, a esmagadora maioria dos discursos que se projetam, digamos, e que se pronunciam nas Nações Unidas, não tem o mais pequeno interesse, são discursos de circunstância e são discursos em que os Estados-membros aproveitam para dar uma síntese da sua leitura, do seu papel mundial. Nós temos discursos importantes e tivemos sempre ao longo da história nas Nações Unidas, nas Assembleias Gerais, aquilo a que eu costumo chamar, não é muito elegante, mas eu costumo chamar os cromos. E os cromos são não necessariamente personalidades negativas, mas são personalidades distintas dos outros, particularmente porque toda a gente fica à espera dos discursos. Claro. E desses discursos, nós tivemos este ano o discurso do presidente brasileiro, que foi de facto também típico nessa matéria, como já tínhamos tido no passado discursos do Hugo Chávez, como tínhamos de Gaddafi, etc. Lembra-se os discursos históricos de Fidel Castro, Exatamente. para estar ao lado, de Khrushchev, etc. Há discursos que marcam, digamos, até pela coreografia, aqueles momentos. Mas toda a gente fica à espera de que discursos? Fica à espera do discurso dos Estados Unidos, Exato. agora, fica à espera do discurso da China, fica à espera do discurso da Rússia, neste caso, da União Soviética no passado. Ninguém fica à espera do discurso da União Europeia dito pelo Sr. Charles Michel, que é uma espécie de média aritmética daquilo que a União Europeia consegue pensar em conjunto. E depois ficou à espera também do discurso do líder da Índia, Narendra Modi, ficou à espera do discurso, que foi importante, do novo presidente do Irão. Mas não há, digamos, grandes discursos nesta fase. Não houve grandes discursos nesta fase. O discurso americano é um discurso de compromisso, é um discurso de mensagem positiva, muito ao estilo de Biden. Mas é também um pouco, se me permite interromper, é também um pouco uma espécie de resposta àquilo que o engenheiro Guterres tinha dito nos dias anteriores, exatamente sobre o multilateralismo e aquele plano de união entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, que me pareceu que mereceu algumas reservas da parte do secretário-geral da ONU, não lhe pareceu? Hoje, teve o cuidado, há uma regra básica nas Nações Unidas, é que o secretário-geral não se mete com os membros permanentes do Conselho de Segurança, com os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. É uma regra absolutamente, não está escrita,
Mas é assim, é uma regra de sobrevivência e, portanto, Estados Unidos, Reino Unido, França, China, Rússia, são, têm um espaço à parte. E o Secretário-Geral tem um grande cuidado nessa matéria. Naturalmente, António Guterres, que está no segundo mandato, que é sempre um momento importante, porque é um momento em que está mais à vontade para dizer as coisas, e é um grande defensor do multilateralismo, e é reconhecido internacionalmente. Veja-se a maneira como ele foi reeleito por Sim, unanimidade, sim, que é sim. uma coisa absolutamente única, julgo eu, nas Nações Unidas. E António Guterres é visto como um grande defensor do multilateralismo e que tem uma grande autoridade. Tem aquele discurso, digamos, de alerta, nomeadamente em relação às questões climáticas e ambientais e à necessidade de tudo isso ser reconduzido ao campo multilateral. É um discurso forte, é um discurso emocional, vamos ser claros, é um discurso emocional, mas é um discurso que tem razões para ser emocional, Evidente. tendo em atenção a situação em que se vive no mundo. Biden respondeu a isso, em particular tentando sossegar os aliados, que ficaram manifestamente feridos com a questão do AUKUS, com a questão do acordo entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália relativamente digamos, a um compromisso de natureza geopolítica e geoestratégica com consequências militares fortes, nomeadamente no rearmamento da Austrália, e isso já teve reação por parte da China, e tentou dar uma mensagem, digamos, positiva. Curiosamente, Xi Jinping, numa mensagem que fez à Assembleia, mas diretamente da China e não presencialmente, também teve aquela atitude, eu diria, paternalista relativamente ao multilateralismo. Não deixa de ser um pouco irónico ver, digamos, a China hoje quase como uma espécie de paladino do multilateralismo. Fez isso bastante bem nos últimos 4 anos com Trump, era mais fácil. Exato. Hoje as coisas terão que ser provadas. O discurso indiano, para mim, foi muito interessante, porque Narendra Modi tem um papel fundamental na reação e no modo de construção daquilo que é a deslocação da preocupação ocidental face ao mundo asiático. E, portanto, o Indo-Pacífico está ali um pouco dependente da Índia. A Índia faz parte do Quad, não faz parte da AUKUS, mas está a ser vista como um interlocutor importante, até para uma coisa que Modi diz no seu discurso, que é em relação ao Afeganistão. Modi faz uma nota sobre a importância de dar apoio à população do Afeganistão. Exatamente. E sabemos nós que há neste momento uma espécie de uma competição, de uma certa maneira, relativamente ao modo de tratar o Afeganistão. Afeganistão esse que naturalmente, como tínhamos dito, fez a tentativa de entrar nas Nações Unidas e vai acabar por entrar. Pois, E vai acabar por entrar mais semana, menos semana, claro. E porque as Nações Unidas não representam, isto convém, como é que as pessoas terem essa noção. As Nações Unidas representam Estados, não representam regimes. Claro. E representam, portanto, quem manda em cada Estado. E mais do que isso, também às vezes as pessoas podem estar distraídas, as Nações Unidas não representam apenas democracias. A maioria dos países das Nações Unidas não são democracias. Exato. E por isso mesmo, quando as pessoas se surpreendem por ver no Conselho dos Direitos do Homem, países, digamos, com um recorde muito sinistro em matéria de direitos humanos, é a vida. As Nações Unidas têm lá toda a gente. Tem lá todos os Estados. E por isso mesmo, esta Assembleia Geral é um momento para já é um momento importante que as pessoas não se esquecem de que os Estados-membros, particularmente aqueles que têm uma diplomacia mais pequena, aproveitam para se coordenar entre si. Claro. E há imensas, centenas, quase milhares de reuniões em Nova Iorque, por esta altura, dentro das Nações Unidas, numa espécie de estruturas montadas de propósito e com agendas muito de 20 minutos, de conversas de 20 minutos. É um momento de alguma importância para a reunião dos Estados. E se nós queremos as Nações Unidas, temos que encontrar uma maneira de as unir. E a maneira de as unir é tê-las em Nova Iorque uma vez por ano, pelo menos. Muito bem. Obrigado. Vamos fazer um segundo intervalo. Voltamos já de seguida com o terceiro tema de hoje. Até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para falarmos um pouco sobre a Coreia do Norte, que parece que está a voltar a acordar, depois de ter passado pelas manchetes do mundo, quando o ex-presidente Donald Trump resolveu fazer uns encontros com Kim Jong-un. Aparentemente, o líder supremo da Coreia do Norte terá ficado
abespinhado com o facto de ter perdido o pé nos palcos mundiais e resolveu começar a lançar mísseis e a fazer investigação militar novamente. Onde é que acha que tudo isto vai parar? Evidentemente que a Coreia do Sul, que está mesmo ali ao lado, abaixo do paralelo 32, não está confortável. Como é que acha que tudo isto vai desenvolver-se? A Coreia do Sul, a Coreia do Sul não está confortável com essa atividade da Coreia do Norte, mas também às vezes não está confortável com o modo, por exemplo, como os Estados Unidos olham para a questão da Coreia do Norte. Esta ideia de que a Coreia do Sul segue os Estados Unidos porque tem a sua segurança garantida pelos Estados Unidos, segue automaticamente os Estados Unidos, não é assim. A Coreia do Sul tem alguma autonomia estratégica e assume sempre um grau de alguma autonomia estratégica e tem às vezes uma leitura relativamente ao modo de tratar o Norte diferente dos Estados Unidos. Isso Não já deu podia no ser de passado. outra forma, como é evidente, Não, não é? mas apesar de tudo, dada a dependência que tem da segurança, e dado que os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão teoricamente em guerra com a Coreia do Norte, Exato, a guerra não acabou, certo. e quer os Estados Unidos, quer a Coreia do Sul fazem alguns gestos, a Coreia do Norte também faz, mas até agora não se acabou. Nós estamos numa espécie de cessar-fogo, quer dizer, não Exatamente. chegamos ao armistício. O que se passa na Coreia do Norte, António, isto é um bocadinho o que se passava um bocadinho na União Soviética. Tínhamos aqueles kremlinólogos que faziam uma leitura do que se passava no Kremlin em função de quem aparecia ou quem desaparecia. Exato. Nós agora estamos todos muito, muito atentos ao surgimento da irmã de Kim Jong-un, a senhora Kim Yo-jong, eu não me quero errar no nome, estes nomes são todos muito parecidos, alguns deles, mas não são realidades diferentes, que é uma senhora de 30 e poucos anos, que tem vindo a afirmar-se internacionalmente, em primeiro lugar, por ter representado já o irmão internacionalmente. Lembremos, por exemplo, os Jogos Olímpicos de Inverno que tiveram lugar na Coreia do Sul, e agora, muito recentemente, no domingo passado, perante uma declaração do presidente da Coreia do Sul sobre a necessidade de reativação das negociações, no sentido tendencial de acabar até com a guerra formal, ela disse que era uma ideia admirável e que valia a pena explorá-la, isto depois da Coreia do Norte ter dado sinais diferentes. Eu acho que a Coreia vive sempre com esta vantagem de poder criar surpresas. Tem estas surpresas desagradáveis, que é a produção de mísseis balísticos, e não se sabe exatamente o ponto em que está relativamente ao seu armamento de natureza nuclear, mas tem bomba de hidrogênio seguramente, e isso faz com que os seus vizinhos, em particular a Coreia do Sul, mas até o Japão também, e até os Estados Unidos, porque alguns dos mísseis já se sabe que podem chegar aos Estados Unidos. A Guam chegam, às ilhas de Guam chegam, mas aos Estados Unidos podem chegar. E, portanto, estamos aqui num outro momento de afirmação da Coreia do Norte. No passado, tudo isto se resolvia com cheques, porque a Coreia do Norte vive num problema eterno de financeiro, económico. A Coreia do Norte é um país em que não há propriedade privada, os meios de produção estão no Estado, a sua capacidade de exportação é muito limitada, tendo em conta o círculo de sanções que lhe foram lançadas, precisamente por virtude da sua política nuclear. E a Coreia do Norte agora faz uma espécie de link, fez sempre, relativamente a nós daremos passos em matéria de desnuclearização desde que nos levantem as sanções. Os Estados Unidos dizem o contrário. Acabem com isso, que a gente levanta as sanções. Andamos nisto. Andamos nisto há muito tempo. Sim, estão encalhados como no Irão. E o Kim Jong-un faz esta agitação, e agora, curiosamente, é representado coisa única na história, eu diria quase coisa única na história na Coreia do Norte, porque desde os tempos do avô Kim Il-sung até ao pai Kim Jong-il, nunca houve uma segunda figura a falar nacionalmente. E, portanto, o surgimento desta senhora, desta irmã do líder, do grande líder, vamos ser claros, nesta monarquia, porque estamos já numa monarquia. Nós não assumimos muito isto, mas a monarquia é isto mesmo, é o filho suceder ao pai, e depois ter como seu sucessor o outro filho. Portanto, estamos já numa monarquia.
como aliás acontece um bocadinho no Azerbaijão, com a monarquia Aliyev, como acontece na Síria com a monarquia Assad. E agora aparece uma princesa, quer dizer, para utilizar, aparece uma princesa a tomar posições em nome do rei, digamos. Isto é uma coisa nova, as pessoas, tal como no Kremlin, começam a perceber o que é esta senhora, qual é a sua formação. Estudou na Suíça, como estudou o seu irmão. Como é sabido, Kim Jong-un estudou na Suíça, mais ou menos ao mesmo tempo desta sua irmã. Aliás, teve um quarto a meias com um português, em Berna, numa universidade. Portanto, são figuras misteriosas, cujo percurso as pessoas acompanham à luz de sinais. Há aqui uma espécie de semiótica quem é que diz o quê, quem é que está mais à frente, quem é que está mais atrás, e entretanto nós sabemos o que é o regime realmente, e nós sabemos o que é que tem sido, digamos, as liquidações feitas por este regime relativamente a figuras que possam ser minimamente críticas face ao poder. É uma ditadura, talvez uma das mais sinistras ditaduras do mundo, e acho que Trump fez bem em chamar o bluff, quer dizer, em trazer as coisas para cima da mesa e chamá-lo a jogo, digamos. Certo. O que deu alguma distensão com a Coreia do Sul, mas as questões são mais complicadas. E o Presidente da Coreia do Sul, neste momento, só tem mandato até maio do próximo ano, vai ser eleito um novo Presidente, e, portanto, na Coreia do Sul, um Presidente que está, como os anglo-saxónicos chamam, como lame duck, como que está a perder poder, um bocadinho como Angela Merkel, não tem poder para fazer qualquer acordo de importância tal como aquele que faria com a Coreia do Norte. E acha que Joe Biden podia dar só o trabalho de olhar melhor para aquele ponto da geografia mundial e de alguma forma completar, digamos, aquilo que o seu antecessor começou? Não sei, porque nós também não sabemos aqui o papel da China nesta matéria, porque a China é um elemento fundamental na relação com a Coreia do Norte. No passado foi a União Soviética, a Coreia do Norte dependeu imenso da União Soviética, e houve uma altura, a partir do fim da União Soviética e do surgimento da Rússia, que a China passou a ser um papel importante. Mas tem um papel, às vezes, um pouco equívoco, porque muito daquilo que são os gestos da Coreia do Norte não correspondem ao interesse da China. E há uma questão fundamental para a China, é que se um dia houver uma grande crise na Coreia do Norte, os coreanos do Norte, não quer dizer que em termos populacionais isto tenha um grande impacto, mas vão para a China. E, portanto, as crises são com a China. Portanto, nós estamos a ver se neste realinhamento em que os Estados Unidos estão a criar, digamos, uma tensão à volta da China, de forma muito clara. Claro. Como é que a China se vai comportar relativamente a um poder que eles sabem que é adverso dos Estados Unidos? Certo. Portanto, será que a China vai dar uma mão à Coreia agora, tendo em atenção que está a perder, ou que está à sua volta a ser criada uma tensão nova? Vai ser interessante ver o posicionamento da China face à Coreia do Norte. Uhum. Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos ficar por aqui hoje. Para a semana voltaremos com 3 novos temas. Até lá, obrigado.